E nosso contato é com o advogado Cláudio Luiz Caivano. Doutor Caivano, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Vocês também me ouvem? Paula, boa noite. Boa noite. Só para esclarecer, o doutor Caivano também é autor desse livro 8 do 1, a história não contada sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. Está aí, então, na tela a capa do livro do doutor Cláudio Caivano. E eu quero começar perguntando, que o senhor relatou para nós e chamou muita atenção aqui no Oeste Sem Filtro, doutor Caivano, sobre o caso de uma cliente sua, jornalista, que foi presa em dezembro passado, portanto, anteriormente a 8 de janeiro. E ela segue presa até então, já são 6 meses, e aí queria entender melhor, gostaria que o senhor explicasse, compartilhasse esse caso dessa sua cliente, por que essa jornalista foi presa em dezembro e segue presa, apesar do parecer da Procuradoria-Geral da República pela libertação dela. Eu vou começar, então, Paula, pelo fim da sua pergunta, né? A declaração da Lindor Araújo, a vice-PGR, foi muito clara no processo, dizendo que não há os menores indícios de conduta delitiva. Traduzindo isso num português popular, não existe indício de crime. Mas ela continua lá, como eu disse, desde o dia 28 de dezembro, presa, em virtude do Alexandre de Moraes ainda não ter se debruçado sobre esse pedido, na verdade, da vice-procuradora Lindor Araújo. No restante da questão, você me perguntou por que ela foi presa. No dia 12 de dezembro, quando ocorreram aqueles eventos em frente à Polícia Federal, né, quando a população estava voltando do Palácio da Alvorada, estourou ali um desentendimento, provavelmente, entre policiais e os manifestantes. Não vou fazer juízo de valor porque eu não estava lá, e alguém lançou um spray de pimenta contra a população desarmada, alguém da Polícia Militar do Distrito Federal. E a confusão ali foi deflagrada, e logo depois, no desenrolar dos acontecimentos, vamos chamar assim, o cacique Sererê foi preso. E ela estava lá e, como jornalista, cobriu o evento, cobriu o fato e colocou nas suas redes sociais, no Facebook. Na sequência, ela também foi entrevistada por uma outra pessoa que estava lá, que também colocou nas suas redes sociais. No entanto, pessoas pegaram esse vídeo e direcionaram diretamente ao STF para dizer, olha aqui, uma golpista que está promovendo a incitação de crime contra o Estado Democrático de Direito. E aí ela está lá desde então, desde o dia 28. Ela conseguiu passar ali alguns dias e foi presa também sob perfídia, no meu ponto de vista, porque, repito, no meu ponto de vista, bem particular, porque os carros da Polícia Civil que apreenderam estavam descaracterizados e os pegaram saindo do supermercado, onde eles estavam comprando mantimentos e comida para passagem de ano, né? Já era 28 de dezembro, então se avizinhava ali a passagem de ano, já tinha passado o Natal, eles estavam fazendo compras e foram pegos ali, sem que lhes fosse dito para onde ela seria levada, por que estava sendo levada, sem mostrar mandado de prisão, absolutamente nada. Mas foi levada diretamente para o presídio feminino do Distrito Federal, a Colmeia. Doutor Caivano, eu queria saber uma coisa. Em primeiro lugar, uma honra falar com o senhor, né, que está lidando com um caso tão grave, que talvez seja o caso mais grave no Brasil recentemente. Eu li um livro chamado January the 6th, né, que parece a versão americana do seu livro, que fala sobre o que aconteceu nos Estados Unidos na invasão ali do Capitólio, né, naquilo que eles disseram que era o pior caso do ataque à democracia desde a Guerra Civil, o livro da Julie Kelly. Ela comenta exatamente o que o senhor acabou de dizer, né, que estava a multidão num canto lá na frente do Capitólio e começou-se a atirar, né, spray de pimenta, balas de paintball ali no caso americano, né, ao contrário daqui, e que ali começou a acontecer esse tipo de violência. Nos casos que o senhor está defendendo, o senhor consegue perceber se de fato
as pessoas estão sendo culpadas, né, como nós estávamos dizendo aqui, pelo que elas fizeram, ou seja, vamos investigar se você quebrou uma vidraça, vamos investigar se você quebrou uma porta e coisas do tipo, ou se a grande dificuldade é de fato dizer, ora, você é um nazista, você é a pior coisa que aconteceu na democracia e agora vamos colocar 200 crimes aqui em cima de você por quebrar uma vidraça ali numa violência meio desesperada ali naquele momento. Bom, Flávio, boa noite. Primeiro quero lhe devolver aí a honra minha, né, de estar aqui dividindo a bancada contigo. A pergunta é excelente. No sábado eu tive a oportunidade de prestar uma entrevista ao Paulo Figueiredo e estava junto o Eliel Rosa, que inclusive estava nesses eventos do dia 6 de janeiro. E eu retratava a ambos que isso se assemelha ao incêndio do hashtag. É dito por historiadores e em várias facetas, em várias ideologias, que esse crime que ocasionou o incêndio do hashtag em 1933, ele foi promovido pelos próprios nazistas, porque queriam ali uma legitimação daquela eleição sobre a qual, ou melhor dizendo, sobre a qual pairavam dúvidas sobre a legitimidade. Então, só daí a gente já tem grande similaridade com o que a gente está vendo, com o que houve no 6 de janeiro e com o que houve aqui no 8 de janeiro. No 6 de janeiro, parece agora, com o desenrolar dos fatos, e aí veicularem-se vários vídeos, e pela própria declaração do Eliel Rosa, eles entraram também convidados. A diferença é que não havia café, água e nenhum cicerone para mostrar-lhes o caminho, diferente do que aconteceu aqui em janeiro. Quanto à questão da pena, né, que está tentando ser imposta aí, que deveria ser pedida pelo MP, né, pelo custos legis, pela PGR, não é. De fato, quem está fazendo tudo isso é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses vários inquéritos, começando pelo 4879, o inquérito dos atos antidemocráticos, e que teve aí vários filhotinhos. Então, nós temos pelo menos 3. O 4920, o 4921, que é onde estão os meus defendidos, os meus assistidos, e o 4922, que é onde estão essas 211 pessoas que permanecem presas. No caso da Clio Hirano, é completamente outro inquérito, onde também estava o Wellington Macedo, um jornalista que me parece que está foragido, né? Não está no Brasil, cortou a tornozeleira eletrônica e fugiu para não ficar preso. É um caso completamente diferente. E que eu fui obrigado, quero dizer isso em primeira mão para vocês, a deixar o caso por conta da divergência com os demais advogados, e aqui sem juízo de valor também. Eles acreditavam que não fosse bom que eu estivesse aqui contando o caso da Clio Hirano. Pois eu vou colocar muito claramente o meu posicionamento, disse a eles, e tem autorização do marido da Clio Hirano. Ela está presa. Ela está presa há 6 meses, ela vem gradativamente, eu a visitei várias vezes nesses últimos 6 meses, foi perceptível a perda da racionalização do presente, ou seja, ela está gradativamente perdendo noção da realidade. Ela já não sabe o mundo aqui fora como está acontecendo, nem o que está acontecendo. Então eu avaliei com os colegas que ficaria muito difícil ela me dar essa autorização para estar aqui. Pois bem, o advogado, que é o principal, que cuida desse caso do escritório, ele resolveu que então eu deveria sair. E por isso assumi de bom grado sair para poder estar aqui contando isso para todo mundo. Vocês têm um grande canal de comunicação aqui, para que isso seja levado ao maior número de pessoas quanto possível, porque as pessoas sequer sabiam que ela estava presa. Quando você diz que tem jornalista preso, as pessoas, né, levantam a sobrancelha, se assustam. Pois é, não só está presa, como está presa há 6 meses. E hoje, sem me alongar muito, pedindo permissão aí a vocês, me chegou um novo caso do Rodrigo Tara, um rapaz de Indaiatuba, casado, que está preso desde o dia 14 de fevereiro. E vejam só, ele está preso, ele foi preso na casa dele pela Polícia Federal no dia 14 de fevereiro, a pedido do Alexandre de Moraes, em virtude de uma selfie que ele tirou na Praça dos Três Poderes, no gramado, com a própria esposa. E ele está preso só por causa disso e está sendo acusado de tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito, um crime que ultrapassa 8 anos de prisão.
Quem pergunta agora é a Fabi Barroso. Querido amigo Caivano, que prazer encontrá-lo assim no ar. Né? O Caivano realmente é meu amigo pessoal, um grande advogado que eu quero deixar aqui registrado. Ele estava presente lá no comecinho, né, quando tinha o galpão da democracia, que a gente acaba brincando. E o relato da Clio especificamente acaba me sensibilizando, porque eu conheço a Clio pessoalmente. É uma garota do bem, que esteve sempre à frente aí, né, de toda essa parte bonita de demonstrar amor ao país. Ela casada, sempre junto com o marido dela, então meu coração fica assim extremamente triste, Caivano, de saber que a Clio está nessa situação. Pelo que eu saiba, eu não sei se ela ainda continua ou estava numa solitária, é uma das perguntas que eu queria te fazer, mas em relação também a todo o restante, né? A gente vem acompanhando que não importa a junção de provas, eu sei que você tem trabalhado bastante para fazer a defesa desse pessoal nos autos e parece que a resposta é padrão. Então existe uma forma aí de julgamento que a gente também não tem como equalizar, porque é a primeira vez que existem julgamentos desses artigos novos aí da Constituição, né, o 359 em diante, então a gente não tem esses parâmetros. Então está indefensável mesmo sendo constituído advogados nesses casos específicos com esse pessoal aí, que apenas era patriota, não estou falando aqui de gente que fez algo que deve ser punido realmente. Bom, Fabi, boa noite. A honra também é minha, né? Prazer estar aqui dividindo a bancada com você, prazer estar falando com você, satisfação em revê-la. Vamos lá, por partes, né? Como diria Jack. A questão da Clio, se ela está numa solitária ou não, tornou-se uma questão semântica, e eu vou explicar por quê. Segundo a diretora, que eu pude conversar por 2 oportunidades, e me disse dessa última vez, quando eu questionei por que ela continuava isolada, é assim que eles chamam, ela está numa unidade, o pavilhão 6 da Colmeia, que estava desativado, portanto tem a Clio e mais 2 pessoas, uma delas inclusive é a Ana Priscila Azevedo, ambas incomunicáveis, não têm contato com outras presas, e no caso da Clio, o que nós apuramos é que não há um pedido formal do senhor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, para que ela fique isolada, para que ela fique em isolamento. Ao questionar a diretora, que sempre tem que revelar aqui, nos atendeu muito bem, com muita cordialidade, como deve ser em qualquer tratativa jurídica, ela diz ela alega ter essa decisão, apesar de não estar nos autos. Você sabe disso, Fabi é grande advogada também, sabe que se não está nos autos, não está no mundo. E eu prontamente, quando fiquei sabendo disso, procurei essa diretora e disse, olha, você tem que tirá-la do isolamento, não tem pedido formal nos autos, não entendo por que você está mantendo-a assim. Ela saiu com essa alegação, né, dizendo que tem esse pedido, que chegou no e-mail, que ela ia consignar ao jurídico do presídio. Como agora eu deixei o caso, eu consignei isso aos colegas e espero que alguma atitude seja tomada, né? A gente não tem ainda nenhuma avaliação de que tipo de crime estão imputando contra ela. Porque, como eu disse, a própria vice-procuradora Lindora Araújo diz não haver nenhum indício de conduta delitiva. E nos autos, à medida que você vai vendo, e a própria peça inaugural do próprio Alexandre de Moraes cita textualmente que ela fez um vídeo acompanhando a prisão do cacique de Sererê e que isso em si configurava incitação ao crime, incitação a ódio, falas de ódio, como a gente vem ouvindo corriqueiramente. O que a gente está vivendo no Brasil, eu tenho dito que não encontra guarida nem paradigma em nenhum outro lugar do planeta, a não ser, repito, com a Alemanha nazista de 1933. E hoje, se vocês me permitem mais uma colocação aqui, a gente já tem aí a confirmação. No meu ponto de vista, o STF tornou-se um Volksgerichtshof, ou seja, um tribunal do povo, aquele que foi implementado em 1933 para ser um julgador de opositores políticos. É disso que se trata. Essas pessoas todas são presas políticas ou presos políticos. A conduta delitiva não está individualizada, se é que existe uma conduta delitiva. E nos casos dos meus assistidos, eles foram enquadrados no 286, parágrafo único, e no 288, que juntos não dá 4 anos
de prisão. Portanto, não caberia sequer a preventiva. E tem uma súmula do próprio STF dizendo que, em não cabendo preventiva, não caberia as cautelares, principalmente tornozeleira eletrônica, Fabi. Fernão faz agora a pergunta para o advogado Cláudio Caivano. Oi, Caivano. Bom, mais uma vez, parabéns pelo teu empenho e pelo teu trabalho. Concordo totalmente que esse modelo aqui não tem paralelo e é uma demonstração veemente e incisiva do grau de violência que esses caras estão dispostos, né? Porque ninguém, mais do que o Alexandre de Moraes, que escreveu 300 livros sobre isso, sabe a brutalidade que ele está perpetrando. Agora, isso não começou no 8 de janeiro, né, Caivano? Tem o caso do Ivan Pinto, por exemplo, né, ele está preso, vai fazer 1 ano agora. Né? Agora, no dia 22 de julho, vai fazer 1 ano. Ele está num presídio de segurança máxima em Minas Gerais, lá no Cafundó de Minas Gerais, porque fez uma piada qualquer. Ele tinha um site que chamava Terapeuta Papo Reto, que eu não conheço. Eu conheci a mãe dele, e está preso há 1 ano incomunicável, apesar de várias ordens de solturas da PGR, etc. Então, uma pergunta que eu te faço quem são esses presos mais antigos? Vocês estão tratando também desse pessoal ou só desse pessoal que está preso lá em Brasília? E a segunda pergunta que eu te faço é se vocês estão recorrendo a organismos internacionais, né? Antigamente, isso funcionava. Hoje, não sei. Excelentes perguntas, prazer te rever, Fernão. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olha só, vamos começar então por essa sua última pergunta, né? Na verdade, eu não conhecia o caso desse Ivan, é uma surpresa, realmente, uma triste surpresa. E eu vou só te contrariar no melhor sentido da coisa, dizendo que, para mim, na minha avaliação, começou lá com a prisão do Daniel Silveira, né? Aquela primeira. Começou, na verdade, com a tergiversação do artigo 53 da Constituição Federal, que suprimiu o termo quaisquer, né? Ou seja, essa imunidade parlamentar foi suprimida lá atrás, se eu não estiver muito enganado, né? Isso foi em 2020. E, infelizmente, 346 deputados, se eu não estiver enganado, votaram favoravelmente à manutenção de sua prisão. Então, na verdade, isso começou bem lá atrás, né? Agora, não, nós defendemos as pessoas que foram presas, né? No meu caso agora, com exceção da Clio, porque eu deixei o caso no final de semana, né? Nessa celeuma que se formou em virtude da necessidade, que eu entendo, de que a história deva ser contada, deva ser publicizada, caso contrário a gente não vai conseguir enfrentar todos esses arbítrios contra os quais não cabe defesa. Como disse a Fabi, infelizmente não cabe defesa. Na minha forma de ver, as nossas peças não são nem apreciadas. São respostas padrão. Olha, ou então sem resposta. Tem coisas que a gente pede, como, por exemplo, flexibilização no horário de retorno para o lar, né? Ou então de perímetro que possa ali andar livremente, e não são nem respondidas, elas são simplesmente ignoradas. Agora, na questão desses presos, né? A questão da conduta, a individualização, isso tudo não existe. Inclusive, a doutora Gabriela, que fundou, junto com outros colegas, fundou a Associação dos Familiares das Vítimas de 8 de janeiro, eles passaram todas as petições iniciais, essas denúncias também, num software para pegar plágio, e todas as petições têm uma igualdade aí da ordem de 98,5%. Quer dizer, está se trocando apenas o nome e o endereço, a qualificação da pessoa, nada mais. Em alguns casos, algum tipo de crime. E aí já explico. Esse Rodrigo Tara, como eu disse, ele está sendo acusado, sim, pelo 286, parágrafo único, que é incitação às Forças Armadas, né? Criada pela 14197 de 2021, a que deu substituição à Lei de Segurança Nacional, e pelo 288. Mas, além dele, o 359-M e L, que são a tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito e do governo constituído. Coisa que é impossível. É crime impossível, está lá no artigo 17 do CP. Como é que ele ia fazer algo similar a isso? Ele estava sozinho e com uma selfie.
É isso que precisa ser explicado, é isso que a opinião pública precisa começar a entender. A gente está vivendo uma ditadura contra a qual é muito difícil lutar e que se ninguém se levantar e fizer uma força para nos apoiar, a gente vai perder qualquer resquício de liberdade que ainda exista no nosso país. Então esse é o apelo que eu tenho para fazer. Essas pessoas e seus familiares estão sofrendo. Por mais que a gente tente ajudar, e no caso dos meus assistidos, eu tenha conseguido a doutora Cláudia Ricken, que dá assessoria terapêutica para eles, semanal, para eles e para os familiares. E ainda assim, muitos deles estão completamente traumatizados e não querem nem sair de casa, Fernão. Bom, nós conversamos com o advogado Cláudio Caivano. Doutor Caivano, mais uma vez, obrigada pela gentileza de aceitar o convite de conversar conosco. O Silvio está aqui acenando, ele quer fazer mais uma pergunta. Temos tempo para uma rápida pergunta de Silvio Navarro, sempre. Muito obrigado. Parei na página 84, que é quando você cita Edmund Burke, que eu também tanto gosto. Né? Um país que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Doutor Caivano, muito brevemente, por conta do tempo, o senhor acha que lá na frente, no futuro, quando a gente for olhar para trás, tudo que aconteceu no Brasil depois do dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal será uma referência sobre atropelo do devido processo legal no Brasil? Boa noite, Silvio. Prazer te rever, um prazer dividir a bancada contigo aqui. A pergunta é extraordinária e muito perigosa para te responder, mas eu vou responder. A gente não deve ter medo de falar e defender as nossas posições. É por isso que nós chegamos até aqui, eu diria, né? É por medo de dizer certas coisas. Hoje você muda uma palavra, muda o significado da sua frase, se desculpa por algo que não deveria e amanhã você simplesmente é calado. É disso que nós estamos falando e é isso que a gente vem sofrendo. Eu não tenho a menor dúvida que há que vir uma mudança, né? Ela haverá, é natural que a sociedade vá se refazer desse triste episódio e vá lembrar disso não como um golpe. E já te respondendo de uma outra maneira, o intuito de escrever o livro foi porque um famoso historiador comparou o dia 8 ao dia da infâmia. E por ele ser historiador, ele deixa muito a desejar, eu diria, né? Ele mudou de lado completamente, ele criticava o Dilma elegido, esse presidente aí, e hoje ele critica o Bolsonaro, o único foco dele, o único alvo dele. O dia da infâmia, ele faz referência ao discurso de Franklin Delano Roosevelt quando os japoneses atacaram, né, de forma vil Pearl Harbor, onde os soldados estavam dormindo. Quando, na verdade, ele deveria olhar com um olhar mais acurado, mais cuidadoso, para ver que a infâmia ocorreu no dia seguinte. Essas pessoas foram presas por volta das 6 horas da manhã, sem saber que foram presas, com uso de perfídia, ou seja, foram enganadas. Era dito a elas que elas iriam entrar naqueles ônibus, iam para a Granja do Torto, num primeiro momento, que era o acordo que o general Arruda fez com o Dino, né, com o Flávio Dino e com o Capelli, que era o interventor já àquela altura da noite do dia 8, mas a verdade foi completamente diferente. Todas elas foram levadas para a Academia Nacional da Polícia Federal e foram mantidas lá por 2 dias com o aviltamento, né, com a violência da dignidade da pessoa humana. Não havia água, não havia comida, não havia lugar para todo mundo dormir, não havia banheiro, não havia a mínima condição de higiene. Mulheres, homens e crianças, todos juntos no mesmo lugar, Silvio.